Salve, tropa! Hoje vamos para outro patamar, tá bom? Hoje a gente vai, como vocês podem ver na tela, hoje nós temos duas equipes nesse baile de cartas. Então, a gente vai trazer a diversidade para esse episódio e começa aqui uma jornada incrível. Já no nível difícil, porque não tem como jogar no fácil nessa configuração. Então a gente vai seguir aqui, tá bom? Com muita tranquilidade permanece. Não precisa se desesperar, porque tem gente nova no pedaço. Aqui a gente vai movimentando as cartas de forma que se é, elas vão se alinhando, né? É permitido fazer isso? É permitido fazer isso. É permitido você emprestar as cartas para um determinado lugar para depois voltar para o outro lugar. Isso daí é tranquilo. Não é porque você dança com a parceira de outra pessoa que você se envolve efetivamente com ela. Não é assim que funciona, né? Então é justo que você possa fazer esse movimento, né? De trazer as cartas pro baile, de trazer as cartas nessa configuração que é diversa, e pode causar estranhamento em pessoas mais velhas. Mas aqui, como é um baile, não vou dizer liberal, né? Mas é um baile mais diverso. Diverso é a palavra correta, né? Então, o que a gente tem aqui nesse momento é que aos 1 minuto e 20 se faz necessário convidar novos convidados, novos convites são emitidos para esse nosso baile, certo? Aqui nós trazemos essa leveza, certo? Aqui a gente traz isso, aqui a gente faz isso de forma interessante. As peças vão, as cartas, peças não vamos desrespeitar nossas, 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 nossos convidados, certo? Aqui a gente já coloca aqui, que é interessante já. Tudo bem que não precisa ser, não é mandatório que você esteja sempre com o seu parceiro, mas é mais agradável, né? É mais agradável quando você tá ali dançando com alguém que é, é já é conhecido, certo? Então, sem grandes problemas, a gente vai aqui se relacionando com as cartas vão se relacionando nesse baile, certo? E não vai sendo apresentada grandes dificuldades, certo? É importante a gente entender isso daí também, tá? Diante desse cenário, podemos sempre usar da troca na dança, e aí quando eu falo troca na dança, as pessoas se sentem um pouco confusas, né? De troca na dança. Como é que pode trocar na dança? Troca na dança porque precisa fazer um movimento também diferente, precisa fazer um movimento diverso, né? Nesse momento em que ah, a modernidade ela nos procura, né? A gente precisa também se adaptar à modernidade e a gente vai trazendo essa leveza para, a, para o baile. Então, o que a gente pode fazer é trazer esse baile para cá e seguir de forma a continuar esse grande evento, né? Vamos entender o cenário que a gente tem aqui, tá? A gente precisa continuar desbloqueando as cartas. Mas aparentemente o 6 ele tá um pouco complexo, né? Uma situação de 6. Em que muitos gamers reconhecem a situação e que vai aparecer eventualmente. Para uma bela conclusão, né? Óbvio, né? Que a gente sempre procura uma bela conclusão.
O que a gente quer agora é trazer esse 7 para cá, para liberar isso daqui, porque eventualmente, eu digo eventualmente porque já era a hora, mas como eu sempre digo, o tempo das cartas ele é um tempo diferente do nosso, né? A gente não pode só querer que as cartas se movimentem para nós, a gente também precisa fazer um movimento para elas, e aí a gente precisa entender que a gente também é dançado. Quando a carta dança, a gente também é dançado, então, com muita calma, muita leveza, muita tranquilidade, nós vamos fazer os nossos movimentos que vão desbloquear para nós algumas outras cartas muito interessantes, muito boas, né? Não consigo ver muita possibilidade aqui, vou ser sincero. Tem sido complexo essa jornada aqui, porque o 6 ainda não se apresenta com a desenvoltura necessária. E ainda que tenha um 5 aqui, ainda que tenha ainda que tenha esse 3 aqui, não tá se apresentando, né? Aqui tá certo, mas também não dá para forçar a barra, né? Não dá para forçar a barra, tem que respeitar o tempo das cartas que fazem no final do dia são elas que fazem o baile, mas a gente precisa entender o cenário em que tudo acontece para poder desbloquear as cartas, certo? Então, com muita tranquilidade, nós vamos entendendo que o baile ele vai se desenrolando também, né? Então, isso é importante, isso é justo para que a gente consiga trazer a leveza necessária para esse baile, tá certo? Então aqui a gente traz esse as, mas não vai ter um 4. Vai ter um 4 sim. Vai ter um 4 e esse 4 ele vai. Não vai. Não vai. O 4 não vai. O 4 não vai. Por enquanto não. Por enquanto não. E é importante ter paciência com o 4 também, porque, como eu disse, parceiros estranhos, movimentos estranhos às vezes, né? Então aqui a gente precisa ter calma para entender o que está acontecendo. Dito isso, nesse cenário, me parece que é uma situação em que se faz necessária a convocação de novos convidados, né? Novos convidados são apresentados e aqui a gente já traz essa configuração aqui bastante interessante e que começa a desenrolar legal o jogo, né? Começa a desenrolar legal o jogo. Esse 2 aqui não tem um 3 para ser acompanhado. Tem esse 8 e esse 7 e esse 6. Eles se apresentam de uma forma ok. Bem discreta, é verdade, mas ok, né? A gente não pode desmerecer os movimentos que são apresentados. Tá certo? Então aqui a gente vai trazer... se a gente faz isso e a gente puxa essa carta para cá e libera esse 2 daqui, a gente consegue trazer esse 3 para cá, esse as para cá, isso daqui para cá, esse 5, esse 5 ele tá de intruso ali. Mas também falta aqui, olha quanto intruso que tem nessa festa. Então, a gente vai colocar ele aqui, vai colocar isso daqui aqui, vai colocar isso daqui aqui. Quando aparecer o rei, aí a gente consegue desenvolver mais tranquilamente, certo? Então, com muita calma, a gente vai entendendo os nossos espaços de movimentos, sabendo o que a gente tem que fazer, certo? Então, tranquilamente, nós vamos movimentando as cartas dentro desse balé, dentro desse baile que nós estamos, certo? Então aqui, esse 2, ele é um intruso. Ele não deveria estar aqui,
Mas a gente vai brigar com ele? Claro que não. Claro que não. Penetra também pode comer e beber à vontade. Afinal de contas, festa é festa, né, pai? E aí a gente vai seguindo aqui no nosso balé, que se apresenta encalacrado novamente, tá bom? Se apresenta encalacrado novamente. Um pouco sem perspectiva, eu diria, porque as cartas elas estão um pouco rebeldes, é verdade. É verdade que elas estão um pouco rebeldes, porque o 4 ele não se apresenta aqui. Ele não se apresenta aqui, e aí quando o 4 ele não se apresenta, fica difícil. Fica difícil. Mas tudo bem, não precisa ter preocupação alguma, visto que quando a gente tem um cenário em que o 4 ele se apresenta, quando a gente tiver um cenário em que o 4 vai se apresentar, a gente vai tranquilamente colocar, assim como o rei que me aparece aqui. Não temos ainda, na verdade, então, um 10 para conseguir compor essa brincadeira aqui, né? Então aí a gente precisa ter calma e paciência para movimentar as cartas dentro desse balé, tá certo? Aqui esse 8 vai encontrar um 9 eventualmente, ainda não, mas eventualmente. Esse 2 encontra esse Ás encontra esse 2 vem para cá, esse 2 vem para cá. Um 6 que se encontra nessa coluna, ele pode ser encontrado aqui, né? Então aí a gente já vê uma nova configuração também, que se preza a, é, a trazer essa solução para esse balé aqui, e aí a gente vem entendendo qual é a real situação desse balé, que às vezes se apresenta como uma confusão, mas na verdade é só um movimento natural do grande balé que a gente está aqui se propondo a organizar, né? As cartas elas vão se encontrando, elas vão dançando, sem desespero, sem grandes preocupações, e aí a gente vai entendendo aonde que as cartas estão de fato, né? A gente não precisa se preocupar com esse 9 aqui, porque eventualmente o 9 ele vai ser colocado numa posição devida, né? E aqui a gente vai colocar isso daqui aqui para liberar outros espaços, outros movimentos, certo? O 4 ainda não se apresenta ali, se apresenta aqui, tudo bem. Beleza. E aqui, que foi o primeiro baile de cartas, tá? Aqui a gente vai colocar esse 9 para cá, esse 9 para cá, essas cartas para cá, e aí a gente puxa a partir daqui para um momento de dança perfeita. E aí tudo bem. Aqui a gente respira, controla que o baile segue, né? Aqui falta um rei que não se apresenta, né? E aí a gente entende que nessa ausência da presença de um rei, a gente vai precisar de improvisações devidas, né? Ainda que estranhas, devidas, certo? Então aqui a gente vai entender a situação em que a gente está, porque o rei realmente não se apresenta e nenhuma outra possibilidade também aparenta se apresentar. Os 10 estão sumidos. Quando os 10 somem, eles tendem a aparecer eventualmente também, né? Não é assim. Eles não ficam sumidos para sempre. Eles aparecem em algum momento, mas aparecem. A gente vai entender então que esse movimento aqui vai ser um movimento extremamente necessário para uma reconfiguração. Aí as coisas vão se ajustando dentro desse baile de cartas que a gente está organizando, né? Então, tudo certo, tudo limpo e dentro das condições em que
conseguimos, né? Então, vamos trazendo aqui as cartas. Outro rei se apresenta, e esse outro rei que se apresenta, ele não vai pegar a dama, né, do outro, mas ele vai só pegar emprestado para que ela consiga fazer uma nova configuração ali também, entende? Essa dança, esse movimento é importante para novas possibilidades, certo? Novas possibilidades. Nada de promiscuidade no salão, porque afinal de contas é um salão de muito respeito e muita classe, né? Aqui dentro desse espaço, a gente vai entender que precisamos de cautela. Cautela para que o baile siga sem problemas, né? Um baile que ocorre sem problemas é um baile tranquilo e que tem as possibilidades colocadas, certo? Aqui a gente vai trazendo as cartas e as cartas vão se encontrando dentro desse salão, né? Aqui também já foi. E aos poucos as cartas vão se endereçando aos seus respectivos lugares. Não precisa de pânico. Não precisa de pânico, pois as cartas, quando bem conduzidas, sabem dançar. Quando bem conduzidas, elas sabem se colocar na posição em que elas são devidas. E como eu sou um verdadeiro gamer, eu vou colocando as cartas enfileiradas para que elas consigam se encontrar dentro do seu devido, pois este é o vosso mestre de salão, tá bom? Então, aqui, gameplay avançada, 16 minutinhos e 25 de gameplay, com tranquilidade, as cartas viram fogos de alegria, de força, de paz e união, porque agora a gente tem um bônus duplo de XP que vai nos levar diretamente para o nível 15. Lembrando que nosso objetivo é o nível 100, e aí a gente no nível 100 vai liberar o Paciência Spider de verdade, o verso, né, do Paciência Spider de verdade. Então, fiquem aí, no próximo episódio a gente vai continuar essa aventura num lindo salão, num lindo baile, numa coisa linda, numa grande festa.